falado anteriormente com vocês. Hoje vai ser basicamente uma aula prática, né? No sentido de a gente conseguir entender e manusear um pouco esse software. Basicamente é um software de modelagem, ok? Chamado MD Solids. Ele é um programa educacional de resistência dos materiais. Ele foi basicamente feito para a gente conseguir, principalmente para os estudantes das engenharias em geral, e mais voltado um pouco para engenharia civil, engenharia mecânica, ok? Ele é composto por diversos módulos e várias temáticas que eles abordam flexão dos materiais, torção, a gente pode caracterizar algumas torções, né? Esforços, esforços axiais, né? Para desenvolver tensões normais. A gente pode também desenvolver e modelar estruturas estaticamente indeterminadas, algumas treliças também, algumas propriedades de seções. A gente pode analisar o círculo de Moore. Tudo isso a gente pode desenvolver através desse software do MD Solids. Para quem não tem e caso queira dar uma mexida, né, buscar mais e entrar um pouco mais nesse universo, tá o link aqui para o download. Então, após a aula aqui, quem quiser já mexer um pouco mais e entrar mais um pouco nesse nesse software, né? Tentar mexer um pouco e descobrir algumas outras questões que não serão abordadas Professor, aqui. Oi. esse software é gratuito? Então, gratuito, gratuito. Eu já botei esse link aqui, que é um link, se eu não me engano, ele vai te dar 30 dias. Eu já tenho mais de 30 dias com ele e não parou, né? Ô, professor, Oi. eu não estou vendo mais, não estou vendo o senhor na tela mais, não. Estou vendo só. Você não tá vendo o slide, não? Não estou vendo mais, não. Não, eu também não estou vendo slide não, professor. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar e vou compartilhar novamente. A tela inteira. Veio agora. Para mim não, para mim tá a mesma tela minha aqui, tá do senhor também, tá dando para ver. Eu vou colocar aqui. Você não tá enxergando minha tela não aí? Tô enxergando a tela do senhor, mas o software não abriu ainda não. Ah, não, eu não abri o Nem software ainda slide. não. Eu não abri o software ainda não. O slide apareceu agora. O slide apareceu, eu vou colocar o slide em tela cheia aqui. Eu tava falando só no slide ainda. Não abri o software ainda não. Estou vendo agora também. Os slides, né? Então, o link para o download é esse aqui. Já coloquei o link mais. Foi o que eu baixei também. Então, como eu falei, ele é gratuito, tá ok? Algumas pessoas falam que ele tem 30 dias para expirar. Eu tenho mais de 30 dias, né? Tenho bem mais de 30 dias e não expirou ainda. Não sei se foi sorte, não sei se já liberou essa forma gratuita. E como eu falei, ele é um programa direcionado para essa matéria de resistência dos materiais, para os estudantes de engenharias em geral, né? E também retornando para quem não viu, a gente pode simular alguns esforços de torção, flexão de armadura, flexão da estrutura como um todo, né? Estruturas estaticamente indeterminadas. A gente pode desenvolver algumas treliças também e ver o comportamento, como é que essas barras dessas treliças vão se comportar. Propriedade de seções, análise de círculo de Moore. Então, uma infinidade de situações que nós podemos verificar utilizando esse software. Basicamente isso o software, tá ok? O link novamente para o download. Então, já diretamente, como é que a gente vai fazer? Nós temos essa estrutura aqui, uma estrutura de treliça, tá ok? A estrutura de treliça, basicamente, eu acho que foi no capítulo 6 do Hibler, que tem essa estrutura, e a gente vai tentar montar essa estrutura de treliça lá no software. Eu vou abrir o software aqui para vocês verem e a gente conseguir identificar.
Após baixar, a gente vai chegar nessa página inicial. Percebam aqui, nós temos alguns problemas. Aqui falar problema de livraria, mas a gente sabe que não é isso, é ao pé da letra. É um problema mais de engaste, vamos dizer assim, né? Vocês estão vendo minha seta? Eu estou vendo? Sim, professor. Pronto. Aqui ao lado nós temos as situações de treliças, tá ok? Esforços axiais, análise geral de barras, né? Ou vigas sofrendo esforços axiais e esforços de torção também. Torções simples, vigas determinadas. Nós podemos também verificar flexure, né? A flexão dessas vigas, desses materiais. Propriedade das seções, círculo de Mohr, cargas combinadas, pressure versus, como se fosse uma vacância, não, um vazio, né, de pressurização, alguma coisa que a gente consiga determinar a pressão naquele ambiente, e também alguns pilares ou colunas a gente pode determinar, tá ok? Então, como eu mostrei, nós temos essa treliça aqui imposta lá pelo livro O Hibbeler no sexto capítulo, tá ok? Como é que a gente vai fazer para conseguir produzir e construir essa treliça no software? Então nós vamos selecionar primeiro treliça, tá ok? E vai abrir essa página aqui em branco. Lá no canto superior esquerdo tem lá New Truss, é a nova treliça. Nós vamos montar uma nova treliça. Nós vamos clicar aqui. Vai abrir essa caixinha. Então, nós vamos definir o eixo horizontal e o eixo vertical de acordo com o espaçamento desse intervalo. Tá ok? Vamos escolher um intervalo com espaçamento de 1. Esse valor é um valor adimensional, ou seja, 1 centímetro, 1 decímetro, 1 metro. Vamos colocar aqui 1 no sentido horizontal e 1 no sentido vertical. Por que eu estou colocando 1? Perceba que no sentido vertical aqui da treliça, nós temos um comprimento de 2 metros. E no sentido horizontal, nós temos um comprimento de 2 metros. Okay? Então, eu coloquei 1 porque a gente consegue determinar de uma forma mais fácil. Eu poderia colocar aqui 2 também, não tem problema. E quais são os números de espaçamento? Já que cada espaçamento vai ter 1, nesse caso aqui 1 metro, nós vamos colocar um número de espaçamento de 2 números de espaçamento, porque vamos conseguir determinar os 2 metros que está colocado lá na treliça. Vocês vão entender quando a gente conseguir construir esse quadrangular aqui. Então, nós temos o espaçamento de 1 com o número de divisões. Só um minuto aqui. Vai ser dividido em duas partes. Vou dar um OK. Perceba, nós criamos um quadrangular aqui que vai de 0 até 2. Né? O 2 ali vai ser a quantidade de repartições e cada repartição vai ter essa dimensão, né? Nesse caso adimensional de 1. O professor, tá me ouvindo? Pode falar. Essa treliça que o senhor está construindo, essa do slide, né? Isso, é do slide. Essa aqui. Ah, beleza. Então, o que é que eu fiz? Eu construí já um quadrangular que vai de 0 até 2 e ela vai ser dividida em duas partes, né? A primeira parte tem 1 metro, vamos dizer, e a segunda parte mais 1 metro. Okay? Ô, professor, Oi? esse um aí que o senhor botou foi praticamente um módulo, não foi? São quantos módulos? Isso, correto. Aqui, deixa eu abrir de novo. Então perceba que cada espaçamento que eu criei vai ter um valor de 1, né? Como eu falei, adimensionalmente. Esse 1 pode ser 1 centímetro, 1 metro, 1 decímetro. E cada parte que eu vou subdividir esse quadrangular vai ter esse valor de 1. Então eu dividi em duas partes de 1. Então vamos ter de 0 até 2. Isso, correto. Qual a outra... Professor. Oi, pode falar. É uma dúvida que
eu vou precisar mais na frente. Tá, Que eu tô querendo fazer um galpão. Tô com um terreno 10 por 25. sim. Essa treliça, se eu fosse pegar de 10 metros, qual o espaçamento que teria a ter de um nó para o outro? Então, Esse- aí a gente precisa analisar o projeto. O projeto vai ser um vão de 10 metros? Vai ele ter é um 10 vão por de 25. 10 por 25, né? Correto. Aí nesse caso, você teria essa imagem depois? Tenho sim. Tá. E deixa eu O tentar. projeto meu mesmo que eu tô Deixa eu fazendo. tentar aqui. Ele vai ter um comprimento de 10 aqui, correto? 10 metros. Sim, Vinte e correto. cinco de. Desculpe, 10 metros de largura, né? Que seria o telhado aí. Correto, correto. E 25 metros de comprimento. E essa altura aqui? Essa altura ainda não calculei ainda não. Que altura vai ser não, professor? Entendi. Então essa altura que a gente vai precisar, basicamente. Porque depois a gente vai formar aqui a treliça aqui, ó, tá vendo? E como eu vou saber essa altura, professor? Aí você. Isso aí você me pegou porque isso vai depender das cargas que vão ser utilizadas. E desse Ô, vão aqui professor, também. isso Aí aí, você isso aí pode seria, calcular. Aí você pode seria calcular. para botar cobertura? Isso. Aí a inclinação, aí vai ser a inclinação das telhas que ele vai colocar, não? Ô, Paulinho, mas eu não ia querer assim duas caídas. Eu ia querer só uma caída Uma só. Fazer uma caída, né? treliça com uma caída. Cadê o Entendi. sapato para colocar só uma bica, não foi? Não é Ó, isso? Aí geralmente você vai ter correto. uma caída, por exemplo, você vai ter que ter um tamanho aqui e outro tamanhozinho aqui, Isso. Colocar né? uma caída só de um lado e a Tá. bica. Entendi. Então aí vai ser, e como o Paulo falou, aí vai depender da angulação que você vai querer, né? Essa angulação, se eu não me engano, eu acho que geralmente utiliza-se de 30 graus, né? Nos telhados comuns. Então, quando é telha metálica, professor, normalmente usa 10%. 10%, né? 10% de inclinação. Pronto. E aí, após você montar isso e ver as cargas que vão, você tem que olhar também quantas telhas vão exercer o esforço nessa treliça, para você calcular não só o esforço que ela vai suportar, fora isso, mas o peso próprio da treliça e o peso próprio das telhas, né? Para a gente conseguir determinar a bitola dessa treliça, né? A seção transversal dessa treliça e tudo mais. Tô entendendo, professor. Então tá faltando alguns valores aí para a gente conseguir jogar isso no software. Mas esse software aí, Ah, ele, tipo assim, que quando a gente aprende, eu aprendi mesmo fazer as treliças, aí primeiro a gente calcula a reação de apoio, depois fazer o somatório dos momentos, aí depois isso, calcular o isso, nó. isso. Já nesse programa, eu não vou precisar fazer ele mesmo faz todo o cálculo por mim. Eu só coloco só a metragem, ele calcula por mim, é isso? É isso aí. Por exemplo, depois que vamos desenhar essa treliça aqui que eu tô fazendo, pra gente ver? Beleza, vamos, Pronto, vamos, vamos para a gente ter um pronto, é maior. isso. Ô, Geraldo, Oi, tem que Paulinho. ficar muito atento, porque às vezes a gente alimenta o programa com alguma vírgula no lugar errado, algum ponto no Aham, lugar isso aí. errado, um detalhezinho errado, então ele vai dar um cálculo para a gente que às vezes está errado. Então, se você não souber, para você conseguir detectar esse problema, você tem que saber fazer os cálculos tudo direitinho, porque senão vai se ferrar. Aham, isso Ah, aí. beleza. Por exemplo, Deve, no o YouTube deve ter várias videoaulas ensinando a manipular esse programa. sim, Tem, professor? com certeza tem. Até mesmo fazer treliças, né? E isso, tem vários vídeos fazendo treliça, mostrando método de sessões, método de nós. Só que essa questão desses métodos a gente nem precisa fazer. Porque se você colocar os valores corretos, lembrando que, uma coisa importante se falar, esse software ele só vai calcular estruturas de treliça isostáticas.
ok? Ele não calcula nem hiperestáticas e nem hipostáticas, só isostáticas. Talvez, se esse galpão determinar que é uma estrutura hiperestática, você não consegue desenvolver essa estrutura nesse software. Então, você tem que verificar Professor, primeiro. as isostáticas são aquelas que possuem os vínculos necessários para a sua estabilidade, não é isso? E as hiperestáticas é aquela que possui um número maior de vínculos necessário para a sua estabilidade. Isso, basicamente isso. Eu agora me falhou a memória, mas a isostática, os valores eles são iguais entre o somatório das forças e o somatório dos momentos. Não me recordo agora, me falhou a memória. Mas o É isso isostático, mesmo. ela Eu mostra tô aqui, igualdade, né? Igualdade eu dos peguei, eu fiz equilíbrios. toda uma revisão. Aí está falando aqui que as estruturas isostáticas, Sim. em que a quantidade de apoio é igual à quantidade de equações de equilíbrio. Isso. É isso aí. Então, nesse arcabouço, vamos dizer assim, a gente pode desenvolver uma estrutura nesse software. Se não tiver esse equilíbrio entre as forças de reação, né? E as forças de equilíbrio e tal, a gente não consegue desenvolver esse tipo de estrutura. Então vamos lá. Primeiro, a gente criou esse quadrangular, tá ok? E nós temos essas três opções aqui do lado, ó. Members, Supports e Loads. Members será justamente as viguinhas que nós podemos desenvolver. Então a gente vai clicar e arrastar. Chegou aqui, você solta. Ele já criou essa primeira, a parte de baixo aqui, tá ok? De 2 metros na horizontal. Clica novamente. É só inglês? Não entendi, desculpa. Esse software, ele é todo em inglês ou tem alguma opção da gente colocar para português? Olha, eu só conheço ele como inglês, viu? Não sei se o gratuito só é em inglês, que eu nunca paguei ele, né? Talvez você pagando você tenha uma opção mais de outras línguas. Beleza, professor. Beleza? Eu vou tentar baixar ele. É simples. Geralmente, esses programas, eles vêm com um craquezinho que a gente valida, né? Não sei se esse é possível. Isso, não sei também. É que eu só obtive ele aí no download gratuito. Então, voltando, clico novamente e ligo as linhas. Perceba que depois que eu fechei, ele já me dá a angulação de 45 graus. Ou seja, mostrando que está cortando no meio certinho ali essa angulação de 90 graus. Então, está correto por enquanto. Nós temos 45 graus. Pronto, nós já fizemos a estrutura triangular dessa treliça. O que a gente vai fazer agora? Voltando para o software, nós já fizemos os membros, nós vamos fazer os suportes. Né? Os suportes são justamente as fixações deles. Nós temos uma fixação, nós temos essa fixação aqui no ponto A. Essa fixação é ele é um suporte fixo, para quem não lembra. Suporte fixo ele é de segunda categoria, vamos dizer assim. Então ele tem duas reações, né? Uma para cima e uma para o lado, a gente pode determinar assim. E esse aqui é um suporte móvel. O móvel ele só tem apenas uma reação. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá, já está clicado em suportes. Eu venho e clico aqui uma vez. Quando eu clico uma vez, ele já desenha um suporte móvel. Se nós clicarmos mais uma vez, ele vai... Deixa eu clicar novamente. Espera que não está indo. Deixa eu ver se vai aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu vou clicar uma vez, desculpa. Eu clico e direciono para onde a reação que eu quero que ela esteja.
A gente pode estipular qualquer tipo de reação. Para cima, eu vou colocar uma para cima e eu clico e arrasto para o lado. Perceba que ele já engastou, né? Ele já fixou, na verdade. E do lado direito, nós temos apenas o suporte móvel. Então, eu vou clicar apenas uma vez e vou mostrar que esse suporte está para baixo. A reação desse ponto será para baixo. Ele vai continuar um suporte aí móvel. Tá ok? Tem mais alguma reação lá? Tem, no ponto B. Perceba que essa reação no ponto B é de 500 newtons. Então, eu venho... os suportes eu já fiz. Então, eu venho aqui embaixo em Loads, que é carregamento. Clico e jogo para cá. Depois que eu solto, ele já vai abrir essa janelinha. Essa janelinha está perguntando a magnitude desse carregamento. A magnitude que está mostrando lá na treliça é de 500 newtons ou 500 kilonewtons, enfim. Você só vai colocar o valor e vai dar um Enter. Depois que você colocou, fez a estrutura da treliça, colocou os suportes, né? Que essa treliça está sendo fixada. E depois que você coloca todos os carregamentos, você já desenvolveu toda a treliça, você vem aqui em Compute e clica. Perceba que ele já deu as duas forças, as duas reações de apoio no ponto a reação de apoio no ponto B, a reação de apoio no ponto C, que já foi determinado, e perceba que ele já mostra essa barra AB tem 500, nesse caso 500 newtons T de quê? Tração. Perceba que nós temos valores com a simbologia T de tração e o C de compressão. Então ele já dá as reações de apoio, já mostra quanto de reação cada barra está tendo e também mostra que tipo de esforço que essa barra está sofrendo. Se ela está sofrendo compressão ou tração. Perceba que essa barra aqui, BC, a laranja, ela está com uma carga de 707,11 newtons e está sofrendo a compressão. Por quê? Nós temos um esforço de 500 newtons no sentido horizontal, né, no eixo X aqui, e nós temos BY aqui embaixo no sentido vertical, fazendo com que essa barra ela venha a sofrer um esforço de compressão. Se ela está comprimindo, obviamente as duas barras que estão em azul elas vão tracionar, ok? O que é que a gente pode fazer além disso? Não, vou fazer isso na próxima treliça. Mas perceba, nós colocamos os membros, né? Os comprimentos das barras, depois colocamos os suportes dessas barras e os carregamentos que estão sendo gerados para essa treliça. E nós conseguimos determinar os esforços, tanto de tração como de compressão, em cada barra, ok? E a sua força, a força que está sendo exercida naquela barra. Se a gente quiser apagar, a gente vem em Erase aqui. Apagar o suporte, a gente vem apaga. E apagar os membros também. A gente vem e apaga. Aí Create é para criar, tá ok? Então, para criar foi basicamente isso. Qual é a primeira parte? Selecionar o Create e os membros. Os membros são as barrinhas, né? As barras de ferro, de madeira, enfim. Vamos criar, depois que criar as barras, nós vamos criar os suportes, né? As fixações móveis, fixações rígidas ou suporte fixo. E depois os carregamentos neles. Eu trouxe o exemplo que a gente fez logo no início logo no início que a gente se encontrou lá presencialmente na faculdade, né? Que foi essa treliça aqui. Que um comerciante, olha o que eu estava falando aqui, Geraldo. Esse tipo de enunciado ele vai mostrar basicamente o que ele quer e o que o projeto está pedindo. Então, a partir desse projeto, a gente consegue determinar e verificar qual a carga que a gente poderia colocar. Então, o comerciante ele queria colocar uma placa publicitária em frente ao seu comércio, né? As dimensões da placa
são apresentadas nessa figura aqui. Sabe-se que o material disponível para produzir esta treliça suporta uma força de no máximo 10 kN, tanto para compressão quanto para tração. Então, o comerciante ele quer saber de você qual é a máxima carga que ele pode colocar nessa treliça. Ou seja, qual é a carga Pzinha aqui. P máximo. O que é que a gente vai fazer? Vamos desenhar essa treliça. Vamos voltar lá no software. Eu vou criar uma nova treliça. Quais são as dimensões lá? 2 metros na parte horizontal e 1,5 m no eixo vertical. Então o que é que eu vou fazer aqui? Uma nova treliça. Aqui, como lá está 2 e 1,5, eu vou colocar os intervalos de 0,5, que vai ficar melhor para a gente conseguir determinar principalmente esse 1,5 aí, tá ok? E o número de espaçamento a gente vai colocar, se tem 2 metros, 4. 3 e 4. 3 no Como primeiro saber e esse intervalo, 4 professor? no segundo. Oi? Vai ser 3 no primeiro e 4 no segundo. Isso, pode ser. Eu vou colocar 4 e 4 para ficar simétrico. Mas é 1,5, tá ok? professor. Mas é 1,5 em um e 2 em outro. Mas não tem problema. Quando a gente for desenhar, a gente não precisa levar até o final. A gente coloca até... Eu vou colocar aqui para você ver. Tá ok? Ficou esse quadrangular aí. Estão vendo? Alguém perguntou por que colocou meio, foi? Sim, professor. Eu coloquei meio porque aqui tá no valor na vertical aqui, tá o valor de 1,5. Então eu preciso ter um ponto que vai de 0 até 1,5. Então eu coloquei de meio em meio para dar certinho. Porque se eu colocasse o espaçamento de 1, ele ia pular de 0 para 1, de 1 para 2. Eu nem ia conseguir ligar no ponto 1,5, porque a gente só liga no software nas interseções. Ah, beleza, entendi. Se eu coloco aqui, ó, vou colocar aqui 1 e o outro aqui 1 também. Aí eu vou criar os membros. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu criar. De 0 até 2. Aí quando eu puxar daqui, ó, eu não tenho o 1,5. Se eu soltar aqui, ele não fica, tá vendo? Ele foi direto para o 2. Então eu tenho que colocar de acordo com o que a treliça está me fornecendo. Eu entendi. Ele ia pular de 1 em 1. Isso. Vou colocar de 1,5, 1,5. Um exemplo, se fosse 3, podia colocar 1. Isso, correto. Isso aí. Você poderia até colocar o de 3 mesmo, né? Direto. E por que eu não posso colocar 1,5 direto, professor? Pode colocar, não tem problema aqui, ó. 1,5 na... Deixa eu botar aqui. Deixa eu colocar aqui. 2 na horizontal e 1,5 na vertical. Espaçamento de 1 aqui. Espaçamento de 1 aqui. Pronto. Não tem problema também. Beleza. Isso aí você vai mexer da maneira que você acha melhor. Eu pensava que os espaçamentos tinha que colocar iguais. Não, não, não. Você vai fazer esse quadrangular aqui da maneira que você achar melhor. Ok. Tá ok? A gente pode continuar até com ele assim. Eu gosto de fazer no outro quadrangular mais subdividido, porque se você quiser modificar meio centímetro para cima, meio centímetro para baixo, você modifica na mesma imagem, entendeu? Se você quiser fazer umas análises diferentes ou modificar alguma coisa da treliça, você pode mexer no mesmo sem ter que ficar criando os quadrangulares. Então, primeira parte a gente já criou esse quadrangular, ok? Então nós vamos criar os membros, né? As barras. Vou puxar de 0 até 2, ok? Vou puxar para cima novamente e vou fechar. Perceba que já deu uma angulação. Essa angulação nem está mostrada aqui na
no exercício, mas ele já deu lá. Tá ok? Vamos ver os apoios. Quais são os apoios que está tendo aqui? Nós temos um apoio no ponto A e um Professor, apoio... Oi? se eu não tivesse esse programa aí para me calcular esse ângulo, eu podia calcular pela fórmula da tangente, correto? Aqui Pitágoras, né? Pitágoras mesmo. Sim, Desculpe. É Pitágoras ou então... tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, correto. Isso aí. Isso. A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso. E você acha a angulação lá. Foi isso que eu fiz. Isso. Isso aí. Então, como eu estava falando, nós temos um suporte fixo no ponto A e um suporte fixo no ponto B. Então, nós vamos colocar esses suportes. Nós vamos aqui, já criamos os membros, nós vamos clicar em suportes. Nós vamos colocar o suporte fixo, ele tem duas reações. Então, vamos puxar uma reação para o lado esquerdo aqui e uma reação para baixo. Não sei porque esse tipo de suporte só está ficando para baixo, mas vamos deixar ele assim. Eu já tentei fazer de outras formas e não fica. A parte de baixo também é um suporte fixo, então ele vai ter uma reação. Vou colocar aqui uma para cá e outra para cá. Opa, deixa eu apagar. E outra para cá. Não está ficando. Deixa eu criar outra aqui, um para baixo. Não está ficando na lateral. Deixa eu ver se eu consigo deixar na lateral novamente. Deixa eu criar mais um aqui. Pronto, ele não está ficando na lateral. Não sei se é por causa do quadrangular que está feito assim. Mas enfim, a gente consegue já perceber que no ponto A e no ponto B ele está num suporte fixo, né? Ou seja, ele tem duas reações de apoio aí. Pronto, o que é que ele quer? Ele está mostrando que esse material, né, o material que está fazendo o arcabouço dessa treliça, ele suporta uma força de no máximo 10 kN. E ele quer saber qual é a máxima carga que ele pode colocar nessa treliça. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos colocar aqui uma carga. Nós já fizemos suporte, nós vamos colocar aqui uma carga. Vou colocar aqui uma carga. Como nós não sabemos essa carga, a gente vai poder ir chutando e determinando aos poucos. Não sei se vocês lembram o resultado desse exercício. Vocês lembram o resultado desse exercício? Se eu não me engano, foram 6, professor. Foram 6, né? Foram 6 kN. Mas vamos supor que a gente não soubesse esse valor. O que a gente poderia fazer? Vamos colocando valores aleatórios. Por exemplo, eu sei que o máximo que ele vai suportar ali são 10 kN que ele falou, né? Na treliça. Então, obviamente, a gente não vai colocar 10, porque ele vai estar no limite máximo. Vamos colocar aí metade, 5. E ele quer saber justamente, qual a carga máxima, né? O P máximo. Então, nós vamos colocar 5. Pronto. Fizemos colocamos uma carga de 5 na ponta ali, no C, e vamos clicar no Compute. Quando nós clicamos no Compute, falou que essa treliça ela está estaticamente indeterminada e o MD Solids ele não consegue só consegue determinar treliças que forem estaticamente determinadas. Então vamos ver. Eu acho que esse suporte que não está dando certo aqui. Deixa eu apagar. Vou tentar criar outro aqui. Aqui.
apagar esse suporte. Então, professor, Oi. quando o senhor desenhou esse primeiro suporte aí, o senhor pegou o primeiro para qual direção? Na verdade, a direção você pode estipular para onde você quiser. Porque Não, mas o senhor pegou a primeira, em qual direção? eu estou colocando a primeira para o lado direito e para baixo. Para baixo? Tenta fazer diferente. Tenta botar a primeira para baixo e depois a segunda para o lado direito, para ver se o suporte não fica. Você está falando em cima ou embaixo? Não, qualquer um dos dois. Tá. Você quer que eu faça primeiro para qual? Fazer em ordens diferentes. Tá. Eu vou colocar uma pro lado aqui, tá vendo? Não, o senhor colocou primeiro para o lado da outra vez? Eu não me recordo. Eu tô colocando. É porque, na verdade, quando eu vou colocar o suporte, eu coloco independente. Porque. Não, porque talvez o programa entenda que o posicionamento do suporte seja no segundo sentido que o senhor faz. Ô, Paulinho, o suporte que vocês estão Aí- falando é o apoio, né? É o apoio. É o isso. apoio. É o apoio. É. Então tinha que ser os dois pro mesmo lado. Mas Então, esse aí. o programa ele não tá. O senhor entendeu o que eu quis dizer, professor? Entendi. Mas eu já testei todas Deixa eu testar todas as direções aqui, ó. Vou colocar primeiro para cima e depois pro lado. Sim, Não foi. isso. O senhor coloca os dois pro lado, esses dois fixos pro lado para ver. Mas não pode não, porque cada reação tem que ser para uma direção. Deixa eu fazer uma situação diferente aqui. Vamos ver se esse quadrangular está interferindo em alguma coisa. Deixa eu criar aqui. 02. Pronto. Suporte. Vamos ver aqui agora. Não está ficando. Ô, professor, se o senhor desenhar esse suporte diferente, tem como fazer essa hipotenusa aí ao contrário, ou seja, botar isso em pé, essa figura em pé. Entendi. Tem como botar essa figura em pé? Essa figura aqui em pé? Sim. Ah, Botar tá. o 2 na vertical e o 1,5 na horizontal Vamos e tentar. fazer. Assim? Sim. O ângulo ficou 1,5, 2 diferente isso. aqui. 2. Opa, desculpa. Eu fiz errado aqui. 1,5, 2. 1,5 até aqui, né? Seria aqui? Não. Não. Cadê o 1,5 aí? Da onde? 2,5. Era até aqui mesmo, se eu fizesse em pé. 1,5 seria 1,5 na vertical. 1,5 na vertical. Na horizontal, tá certo. 1,5 na horizontal e 2 na vertical. Então. 1,5, 2. Então, ele seria assim, ó. Pega cá do zero, professor. Pega cá do zero, não? Sim, do zero Pega cá aqui. do zero. Isso. Do zero até 1,5. Pra cá? Sim, para a direita, é isso. Sim. Até 1,5. E aí agora até o 2, porque o 2 está lá em cima. Isso. E aí agora ligue. A angulação deu diferente, não foi? A angulação ele está mostrando no outro ponto. Ele está entendendo sempre como se fosse força-peso. Sempre é força-peso. Deixa eu tentar fazer aqui. Essa agora. 2, 1,5, né?
fazer aqui o negócio. 2, 1,5. E não tá ficando, velho. Ele só mostra o ângulo onde vai ser a força-peso. Ele virou todo, tá vendo? Tá virando os dois. Não tô entendendo. Não tá dando certo assim, né? Rapaz, espera aí que agora eu tô me batendo aqui, viu? Eu percebi que quando coloca um móvel e um fixo, ele fica. Aí ele volta aqui. Mas só que as duas bases são fixas. Deixa eu tentar fazer aqui novamente. Botar aqui um peso de 8. Aqui não é fixo, é fixo. Ué, velho. Deixa eu botar assim. Eu coloquei, em vez de fixar os dois, eu coloquei um fixo e um móvel. E calculou. Mesmo esse móvel a gente sabendo que não está correto de acordo com o projeto, né? Ao que foi mostrado no exercício. Mas como não estava rodando antes, perceba, se você estiver colocando alguma situação que não é coerente, ele não roda, ele não gira. Então eu vou colocar um suporte fixo, né? E um suporte móvel. Perceba que eu coloquei uma carga de 8 kN aqui, tá ok? Coloquei uma carga de 8 kN. Uma barra aqui teve uma compressão de 10,67 e a outra barra teve uma tração de 13,33. Ou seja, essa carga de 8 está adequada para o que ele está pedindo, para a carga máxima? Não, porque o máximo que recebe é 10. Não, porque o máximo é 10, correto aí. O que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui para o carregamento e clicar aqui novamente. Em vez de 8, vamos colocar, por exemplo, 5 para ver. Perceba, o 5 já poderia colocar tranquilamente, porque está tracionando de 8,33 kN e está comprimindo a barra em 6,67 kN. Mas talvez não seja o máximo. O que é que a gente faz novamente? Estipula outro. 5,5. Compute. 9,17. 7,33. Então a gente sabe que pode subir um pouquinho mais. E como nós já sabemos esse valor, 6. Compute. Perceba, certinho. Deu 10 kN de tração e a compressão ainda sobrou um pouquinho. Então a gente pode perceber que a gente pode colocar uma carga máxima nessa treliça aí de 6 kN, que ele vai resistir até o seu máximo de tração ou de compressão, que nesse caso aí bateu logo o máximo na sua barra da hipotenusa, que está mais tracionada. Isso aí. Tá ok? Professor, Pode falar. Tração e compressão. A minha tração dela sempre positiva e a compressão negativa. Isso, correto.
Por que aí nessa treliça não dá negativa, dá positivo também? Porque, na verdade, quando a gente fala positiva e negativa, é apenas o sentido, né? Então perceba que, ó, você está vendo o mouse aqui que eu estou colocando, mexendo? Possível, professor. Pronto. Você perceba que esse AX, ele está no sentido da esquerda para a direita. E quando você coloca o peso aqui no ponto B, esse peso também vai servir e vai chegar nesse sentido da direita para a esquerda. Então, os sentidos é que as setas elas estão se encontrando. Então, o sentido vai tender que essa barra ela vai tender a diminuir. Então, o sinal positivo não quer dizer que a magnitude seja negativa do valor, mas sim no sentido de estar comprimindo ele, né? A tendência de diminuir essa barra. Então, quando você coloca aqui Beleza. 8C de compressão, você está mostrando, não vai precisar colocar -8, só vai mostrar que ela tá tendendo a diminuir o seu comprimento da barra, ok? Mas quando eu fiz meus cálculos aqui na mão, Sim. deu sempre negativa a compressão. Então, na verdade, não é a compressão que deu negativa. O valor deu negativo e aí, consequentemente, com esse sinal, você sabe que ele está comprimindo. A ideia é essa. Ah, beleza. Ah, entendi a ideia qual é. Beleza? Deu Beleza, negativo, você professor. sabe que é Entendi compressão. agora. Ah, então é só negativo compressão, positivo Isso, tração. porque possa ser que tenha algum, Calculamos. sei lá, em algum concurso, em alguma atividade, alguma avaliação, pergunte: esse esforço que você, essa barra que você calculou, está sofrendo tração ou compressão? Aí você olha o sinal e já saca a Foi isso resposta. que aconteceu aqui no cálculo que eu fiz. Isso. Deu negativo, é sinal que ela está comprimindo, só isso. Ah, beleza. Beleza? Tranquilo, professor. Pronto, de treliça é basicamente isso, né? Para a gente começar a entrar nesse universo, a gente consegue desenvolver vários outros tipos de treliças aqui. Mas o básico é esse. Eu espero que vocês baixem depois o programa e tentem fazer algum exercício que já foi feito ou algum exercício que está no YouTube e desenvolva. Tem outro exercício aqui interessante que é em relação aquelas últimas aulas que a gente teve de torção. Deixa eu voltar aqui. Que foi esse exercício aqui. O que é que ele mostrava? Ele mostrava, sofria que esse tubo apresenta essas dimensões aqui mostradas e ele sofria um torque, né? Esse torque nós não sabemos. Ele está pedindo para a gente determinar o maior torque que pode ser aplicado, sabendo que a tensão de cisalhamento é de 120. Se ele está falando que o maior torque pode ser aplicado na tensão de cisalhamento é 120, nós podemos já determinar que essa tensão de cisalhamento é a tensão de cisalhamento máxima. Vai ser de 120 megapascal. Para quem não lembra, a fórmula que nós utilizamos para desenvolver o torque torque vai ser a tensão cisalhante máxima vezes o J, que é o momento polar de inércia, sobre, nesse caso aqui, como é máxima, a gente vai trabalhar com C. Nós temos aqui o diâmetro externo de 60 milímetros, diâmetro interno de 40 milímetros. Então a gente consegue determinar e calcular esse torque. Mas primeiro a gente precisa calcular esse J, o momento polar de inércia. Vou fazer aqui rapidamente. O momento polar de inércia é o π sobre 2 vezes o raio externo à quarta menos o raio interno à quarta. Tá ok? Momento polar de inércia vai ser π sobre 2 vezes o raio externo vai ser, vou botar logo para metro aqui, 0,03 a quarta menos 0,02 a quarta. J vai ser, deixa eu fazer aqui rapidinho, deu essa questão aqui a gente já fez,
1,02 vezes 10 a menos 6 metros a quarta, ok? Depois que a gente acha o momento polar de inércia, a gente consegue determinar o torque. Então, o torque rapidamente aqui vai ser, deixa eu fazer aqui em cima, torque vai ser, tensão máxima vai ser 120 vezes 10 a sexta, para deixar em Pascal, vezes, talvez assim, 0,2 vezes 10 a menos 6, sobre C. Quem é C? O raio maior, né? O raio externo, que vai ser de 0,03. Então, o torque aqui vai dar 4.080. Deixa eu apagar. Deu 4.080 newton vezes metro, ou 4,08 kN vezes metro. Pronto, nós conseguimos achar esse torque aí, dessa forma. Demoramos um pouquinho? Demoramos. Isso aqui foi um pouco mais rápido que já foi feito anteriormente. O que é que a gente vai fazer se a gente tivesse todas esses valores, essas dimensões, essas grandezas com software aberto? O que é que a gente vai fazer? Deixa eu manter aqui. Nós vamos lá em torção. Ele vai abrir essa telinha aqui pra gente. Perceba, ele está pedindo um torque, né? Então, tudo que ele está pedindo, a gente não vai selecionar. Se a gente selecionar, é o que a gente... Se a gente selecionar, ele vai ficar amarelinho assim, e é para a gente colocar o valor que já está determinado. Como a gente está querendo saber o torque, nós não vamos selecionar esse item. Shear Stress, tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento que ele nos deu foi de selecionar, foi de 120. Tá ok? 120. Outside diameter é o diâmetro externo. Diâmetro externo, nós vamos selecionar também, nós temos aqui, vai ser de 6. Isso. Vai ser de 6. Colocar, pronto. 6 ou 60. O que é que a gente vai fazer aqui? Uma coisa interessante que era para ter feito antes. É justamente colocar a unidade de medida do jeito que a gente quer. Então perceba no seu canto direito aqui, ó, nós temos unidade de torque. Nós vamos querer, geralmente torque nós trabalhamos com Newton vezes metro. Okay? Unidade de tensão, geralmente nós trabalhamos com MPa. Unidade de diâmetro, né? Milímetro. Unidade de comprimento, pode colocar milímetro aqui também, ou um metro, enfim. Ângulo, ou radiando ou graus, vou colocar em graus. Módulo, geralmente a unidade de módulo é gigapascal. Unidade de força nós trabalhamos geralmente com Newton. Unidade de pressão também vamos deixar em MPa. Então, se eu coloquei diâmetro aqui em milímetro, vou colocar, deixar 60. Uma coisa interessante aqui agora. Ele pede aqui o diâmetro interno, só que ele não te dá a opção de você colocar aqui, ó. Tô escrevendo aqui, não está saindo nada. Por quê? Primeiro ele pede a razão entre o diâmetro interno pelo diâmetro externo. Então a gente vai dividir o diâmetro interno pelo diâmetro externo. Vai dar, o diâmetro interno é 40 e o diâmetro externo é 60. Então, 40 dividido por 60 vai dar 0, uma dízima periódica aí, 0,66. 0,66. Tá ok? Aqui do lado esquerdo nós podemos determinar se nós vamos querer um sentido horário ou sentido anti-horário. Geralmente eu deixo sempre sentido anti-horário, né? Até pela regra da mão direita nós já conseguimos determinar tudo isso e tal. Sentido anti-horário, compute. Quando eu coloco compute, perceba, o torque ele já deu aqui, ó, de
4.123. E o calculado que a gente teve lá foi 4.080, bem próximo. Talvez isso tenha dado a diferença porque o diâmetro interno aqui ficou 39,6. A gente sabe que o diâmetro interno é de 40. Então nós podemos mudar aqui essa razão. Vou colocar aqui mais um 6. Vou botar aqui um 7 para ver. Ó. Então a dízima ficou de 0,6667, a razão entre o raio externo, o diâmetro externo e o diâmetro interno, ok? Então bateu certinho aqui o diâmetro interno de 40. Quando eu pedi para gerar e para rodar o programa, ele já nos deu um torque de 4.083 newtons vezes metro, ou seja, bem próximo do que a gente calculou aqui, que foi de 4.080. Deu 4.083. Então perceba que você utilizando o software é muito mais rápido. Outra coisa que ele nos deu foi o momento polar de inércia. Perceba, o momento polar de inércia aqui deu 1,02. Esse é o exponencial, né? É vezes 10. Vezes 10 elevado a sexta. Na verdade isso aqui deveria ser a menos 6, né? Que nós... Não, é a 6 mesmo. Deixa eu ver. Alguém fez esse cálculo de momento polar de inércia? Acho que eu bati errado aqui. Vezes 3.14 dividido por 2, 2, 3, 6. Me deu menos 6 aqui. E aqui no programa está dando 1,02 vezes 10 elevado a mais 6. Deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui. Eu acho que eu calculei errado aqui, eu coloquei menos 6. Alguém fez esse cálculo aí novamente? Do momento polar de inércia? Tá dando menos 6 ou mais 6? Não, acho que foi isso. Eu não calculei não, professor. Tá dando... Enfim. Eu acho que eu devo ter calculado errado aqui. Ou então tem alguma coisa nesse... Deixa eu ver aqui. Mudando o sentido. Não. Estou mudando o sentido. Não. Tá. Então ele já também nos dá esse momento polar de inércia. Depois eu vou verificar porque está dando mais 6 aqui. Não sei o que é que está dando. Porque o torque bateu, tá ok? A relação do raio no diâmetro interno e diâmetro externo também deu ok. Para justamente dar esse valor de 40 de diâmetro interno. Ele já nos dá o torque, que é o que a gente está precisando. E também nos dá o momento polar de inércia. Isso tudo porque a gente tem que lembrar de desenvolver e colocar as unidades de medida de forma correta e para que a gente não se confunda qual tipo e como vai ser colocado cada
cada valor e cada magnitude de medida no seu devido espaço, tá ok? Então, o que a gente pode errar é algo desse sentido, se atentar para o que está colocando e também se atentar para o que o valor que for mostrado pelo software seja de acordo basicamente com o que você está precisando ou está buscando. Então essa foi uma dos exemplos que tem, se vocês podem desenvolver e fazer novas pesquisas, desenvolver algumas modelagens e verificar. Às vezes você quer criar um tipo de pilar, um tipo de coluna, ver quanto a flecha daquele material vai suportar, né, no sentido de flexão, desenvolver algumas treliças. Então você vai poder desenvolver e brincar, entre aspas, aí, com várias situações no sentido mesmo de tentar entender como é que essa estrutura vai se comportar diante dos momentos, diante dos esforços solicitados e impostos sobre ela, e vai diminuir bastante tempo na situação de desenvolver cálculos e também até no desenvolvimento de alguns projetos. Era basicamente isso. Hoje mostrar de uma forma geral como é que trabalha no MD Solids e a partir disso vocês conseguirem caminhar sozinhos. Qualquer dúvida eu estou à disposição e também existem vários vídeos e várias sacadas, né, de pessoas que fizeram alguns vídeos mesmo no YouTube para sanar algumas dúvidas e até incentivar e ajudar até de uma melhor forma, talvez, para algumas situações específicas. Alguma dúvida? Vamos baixar o software agora e ficar brincando, né? Como o senhor disse. Isso. Tentar brincar. Eu vou colocar, o pior é que eu não tenho mais o grupo, né? Mas você coloca lá MD Solids no Google, o primeiro, você já pode clicar o primeiro link, e ele vai te direcionar para aquele link que eu coloquei no slide. Manda aí para Geraldo, professor, que Geraldo bota não. Tem um grupo ainda Isso na que eu ia faculdade. falar. Se for possível, professor, manda para o meu zap o link que eu mando para a turma, para a sala. Pronto, ótimo. E aí você está com alguma construção aí, tem alguma viga, e essa viga já tem aquele FCK desenvolvido dela. Você pode determinar quanto que essa viga ela pode colocar de vão ali, sem que ela tenha uma flecha muito grande ou que ela resista mais. Então você pode desenvolver alguns estudos sem precisar produzir efetivamente essa viga e romper ela em laboratório. Então você já vai desenvolvendo isso no software e vai determinando algumas dimensões dela, quais cargas que você pode colocar nela e talvez você consiga desenvolver até um novo design, algum novo projeto para alguma construção sua que você tem em mente para ajudar algum amigo, alguma parceria, enfim. O importante é vocês irem tentando, desenvolvendo e brincando com esse software, que ele é bastante interessante e se você conseguir dominá-lo, vai adiantar muito a vida de vocês. Eu utilizei bastante aí para desenvolver os resultados do mestrado aí agora, e ele já desenha o momento fletor, já desenha as forças cortantes para mim, então isso já economizou bastante tempo para mim. Foi muito interessante. E a aula, como eu falei, era rápida mesmo, basicamente para explicar de forma geral como esse software ele pode ser trabalhado e como ele pode ser utilizado, né? E usado nesse sentido. Gostei desse software.
Seria bastante interessante se não tivesse essa pandemia aí, né, professor? A gente com um laboratório daquele na faculdade. Com E certeza. essa aula seria bastante bem aproveitável, ela sendo presencial, a gente no laboratório, com o senhor Com certeza, junto, com certeza. entendeu? Todo mundo E tem tirando uma as parte dúvidas aqui que eu não pessoalmente. mostrei. Ah, Mas deixa eu eu voltar aqui. entendo. Ó, tem uma parte que eu não. Desculpa te cortar aqui, mas tem uma parte que eu não mostrei que eu acho muito interessante também. Depois que a gente gira aqui, ó, depois que a gente roda, ele vai te mostrar esses valores, né? E você vem aqui na parte de cima, stress, que são as tensões. Você clica aqui, ó, vamos colocar as unidades de força. Newton, milímetro quadrado, e obviamente Newton por milímetro quadrado dá MPa. Nós vamos colocar a área. A área que a gente pode colocar, por exemplo, uma barrinha e uma viguinha de metal de 15 por 15, dá 225 milímetros quadrados. 225, 225. Ele já vai nos dar as tensões que eles vão suportar, ok? As tensões em cada barra, na barra AB, na barra AC e na barra BC. Então, a partir disso, você já pode calcular das tensões e colocar o coeficiente de segurança desse material e para esse projeto e desenvolver essa estrutura de uma forma mais segura, tá ok? Então, a partir dessa treliça, você pode desenvolver e obter as tensões em cada segmento de barra, né? Segmento AB, BC e AC. Então, perceba aqui no AB e AC, ele está comprimindo. Então, o estresse aqui, ó, que você falou, foi Geraldo, não foi? Que estava dando negativo? Isso, Pronto. professor. Aqui ele está dando um valor negativo. Nada mais está mostrando para a gente que ele está comprimindo. E o segmento BC está dando uma tensão positiva, que é uma tensão que está tracionando. Então você pode desenvolver, a partir desses valores, aplicar o coeficiente de segurança do projeto e do material e fazer com que você diminua a quantidade de material, talvez, né? A depender do tipo de solicitação, do projeto, enfim. Você consegue diminuir as dimensões e fazer uma estrutura mais segura, mais confiável e que resista de forma eficiente, tão quanto a outra que você ia gastar mais na parte financeira, né? Mais valor mesmo.